Bom dia, nono ano. Bom dia, meus queridos alunos. Nesses tempos com a pandemia do coronavírus, nós vamos ter as nossas videoaulas, tá? Então, hoje nós vamos começar a fazer uma revisão dos dois primeiros capítulos que eu dei para vocês. O capítulo 1 da apostila, que fala sobre a República da Espada, e o capítulo 2 da apostila, que fala sobre a República Oligárquica, tá? Então vamos lá, vamos começar então a nossa teleaula aí, tá? A República no Brasil, a primeira coisa que vocês têm que ter na cabeça de vocês é aquilo que eu dei para vocês lá no final, no 8º ano. Que a República no Brasil, ela nasce fruto de interesses. Você tem os cafeicultores, a elite, querendo tirar Dom Pedro II do poder, porque ele libertou os escravos. E você tem, em segundo lugar, os militares do exército querendo essa troca de governo, tá? Então, nós vimos lá a proclamação da República, o golpe dado da união da oligarquia paulista, os cafeicultores do oeste de São Paulo, junto com os militares que organizaram esse golpe, tá? Após esse golpe, o Brasil sai de um Brasil Império e entra agora no Brasil República. Só que república é essa que nós temos? Que república é essa que nasce em 1889, no dia 15 de novembro? Ela é uma república ainda que você tem que tentar apagar os traços do Império. Lembre-se, a república ela não teve a participação da população, ela não teve a participação das classes mais pobres. Então, o novo governo, ele tem que tirar a ideia do império e trazer para a mente da população a ideia da república. Então, na construção dessa nova nação, como está aí no material que vocês têm em mãos, que eu enviei para vocês ontem, você fala a respeito dos novos heróis nacionais que nós temos. Qual é o grande herói do sistema republicano que os republicanos ressuscitam? A figura de Tiradentes. Se vocês pegarem o livro de vocês, tem uma imagem de Tiradentes e ele lembra justamente a imagem de quem, pessoal? A imagem de Jesus Cristo. Então, a ideia é você ressuscitar, trazer a ideia de um herói esquecido lá na época ainda do Brasil colonial, para um herói agora da República que lutou pela nossa independência, pela nossa separação. E esse herói é Tiradentes. Nós temos também a ideia de um novo hino, mas o hino permanece até hoje, porque, como eu falei para vocês, os republicanos tentaram até fazer um concurso para eleger um novo hino nacional, mas eles não conseguiram e o hino permanece até hoje, tá? A nossa bandeira, ela é trocada. Nós temos a troca da bandeira do Brasil. E nessa troca de bandeira, vocês podem reparar aí na imagem que tem aí no livro de vocês, que eles permanecem, podemos dizer assim, o mesmo fundo, mas você só troca os elementos centrais da bandeira. O verde e o amarelo ainda permanece muito, mas você tem agora a entrada da ideia dos militares, com a frase escrito ordem e progresso, tá? Essa primeira fase da República Brasileira, que vai de 1889 até o ano de 1894, ela é marcada, ela é chamada de República da Espada. Por quê? Os dois primeiros presidentes brasileiros, os dois primeiros presidentes do Brasil, são militares. É o Marechal Deodoro da Fonseca, o mesmo que ajudou, que fez a proclamação da República, e o Marechal Floriano Peixoto, tá? Vamos lá. Essa república, ela nasce cercada de incertezas. Por que ela nasce cercada de incertezas, pessoal? Porque você tem várias ideias de república. Você está num momento onde, que como eu falei para vocês, a república ela não nasce nas camadas mais populares. Ela nasce na elite. E a elite brasileira, ela estava completamente dividida. Você vai ter os cafeicultores, que eram chamados de liberais, que defendiam uma descentralização política.
Cada província teria autonomia para resolver os seus problemas. Você vai ter um outro grupo que é os jacobinos, que é um grupo mais radical. Os jacobinos aí lembram lá da Revolução Francesa, que a gente viu no ano passado, que era a ala mais radical. Eles defendiam uma democracia direta e uma participação popular. Eles falavam de eleição para presidente onde todos votariam, tá? E nós vamos ter o terceiro grupo, que é o grupo dos positivistas. Esse grupo era liderado pelo exército, que defendia uma administração científica, ou seja, nos ministérios não vai ser indicação política, mas nós vamos ter técnicos. Então, dá um exemplo para vocês. No Ministério da Fazenda ou Economia, nós vamos ter um economista. No Ministério da Educação, nós vamos ter um educador. No Ministério da Saúde, nós vamos ter um médico. Então, era uma administração técnica. E o mais importante, Estado laico. O que é Estado laico, pessoal? Já falei isso para vocês. Estado laico é o Estado sem religião. Na época do Império, você nascia com uma religião. Você nascia católico. Agora, na República, você escolhe a sua religião. Vamos lá. 1889, 1891 é o período de consolidação da República. É um período onde os militares se utilizam muito da força para poder conter qualquer ideia contra o sistema republicano. Então, nessa época, se você fosse a favor do imperador, você correria o risco de ser preso, porque você seria um antirrepublicano, tá? Vamos lá. 1890, o Brasil sofre a sua primeira crise econômica da República, que é o conhecido como o encilhamento. O que foi isso, pessoal? Aconteceu o seguinte: o governo federal viu que o Brasil não tinha muita moeda circulando, dinheiro circulando na economia. O que o governo faz então? O governo permite que bancos imprimam o dinheiro com a ideia do seguinte: nós vamos ter mais dinheiro circulando na economia, nós vamos ter então uma maior circulação de renda e a economia vai crescer. Só que o que aconteceu? Essa ideia foi um tiro no pé. Porque o que aconteceu? Várias pessoas iam no banco, tomavam empréstimos, falando que ia abrir uma empresa e essa empresa só existia no papel, não existia de fato. O que aconteceu? Nós vamos ter muito dinheiro circulando na economia e ele vai começar a perder o valor, que vai gerar o aumento da inflação. Esse período, essa crise é chamada de encilhamento, porque se vocês lerem no livro, o livro fala que era aquele local onde ficavam os cavalos antes da largada, da corrida. Então os cavalos ficavam todos amontoados para poder sair para a corrida. Então foi o que aconteceu. Você tinha muito dinheiro amontoado, mas sem valor nenhum, tá bom? 1891, a primeira Constituição do Sistema Republicano, e ela tem vários pontos. E eu aí no material que eu enviei para vocês, eu destaquei os 4 principais pontos. Primeiro, o Brasil seria uma república presidencialista, ou seja, república com presidente. Voto direto e universal. E todos votam? Não. Nananina não. Excluímos mulheres, mendigos, religiosos e analfabetos. Pessoal, a exclusão dos analfabetos, você está tirando quase 80% da população brasileira. Como assim, professor? Sim, 80% da população brasileira nessa época não sabia ler e nem escrever. Então, se você não soubesse nem ler e muito menos escrever, você não poderia votar, tá? Estado laico, como eu expliquei anteriormente, o nosso Estado não tem religião, cada um segue a religião que quiser. E uma coisa muito importante que é a naturalização dos imigrantes. Começou-se a ter a ideia de que o Brasil precisava ter brasileiros, porque até então as pessoas não tinham a ideia de amor à pátria. Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. As pessoas não tinham essa ideia.
Então, uma tentativa de você criar novos brasileiros é esse processo de naturalização do imigrante, tá bom? Belezinha? Se tiver alguma dúvida, é só vocês me chamarem lá no Telegram que eu tiro, tá? Vamos seguir. Temos então a primeira eleição. É uma eleição indireta, é uma eleição feita somente pela Câmara de Deputados e pelo Senado. E nós temos a eleição de Deodoro da Fonseca e de Floriano Peixoto, 2 militares. Deodoro da Fonseca consegue ser eleito porque ele contou com o prestígio que ele tinha por ter sido aquele que trouxe a República para o Brasil. Só que quando ele assume em 1891, o governo dele já começa com uma série de problemas. E aí eu coloquei os 3 principais problemas que ele enfrentou. Primeiro, ele era visto como monarquista. Deodoro da Fonseca era amigo pessoal do imperador Dom Pedro II. Então muitas pessoas olhavam para ele e não viam nele um republicano, mas viam apenas um monarquista que na última hora, no último momento, no último minuto, se transformou num republicano. Então, ele era um monarquista de carteirinha. Segundo lugar, ele era considerado um paternalista. Paternalista aí, pessoal, vem a ideia de pai. Ele não colocou na administração pública pessoas científicas, pessoas da área, mas ele colocou pessoas de sua confiança. Então, era a ideia de que os ministros dele não eram o que nós chamamos de ministros técnicos, mas eram ministros de sua confiança. Ah, porque ele é meu amigo há tantos anos. Ah, porque ele me ajudou há tantos anos. Então, é a ideia do paternalismo, tá? Ele começa a sofrer pressões da elite, pressões de ala dentro das Forças Armadas, como a Marinha. E então o que vai acontecer? Nós vamos ter a revolta da Armada. Os militares da Marinha se revoltam, se unem para derrubar Deodoro da Fonseca. Ele, numa medida extrema, ele fecha o Congresso, mas isolado e doente, ele, em novembro, mais ou menos 11 meses depois da sua eleição, ele renuncia. E aí, nós temos uma primeira crise na República Brasileira, para vocês verem como é que o negócio estava complicado no início. Pela Constituição, deveriam ser convocadas novas eleições. Só que o Floriano Peixoto, que era o vice, ele não perde a oportunidade de assumir o trono. O trono não, de assumir a cadeira de presidente da República. O que ele faz então, pessoal? Ele assume o governo e não convoca novas eleições. Mas só que ele assume o governo de 2 formas. Primeira coisa, ele vai resolver a crise política e a crise econômica brasileira. Crise política, reabre o Congresso e promove uma perseguição aos monarquistas, todos aqueles que defendiam o imperador Dom Pedro II. Crise econômica, ele promove empréstimos aos industriais e começa a cobrar taxas alfandegárias protecionistas, ou seja, você trazer o produto de fora do Brasil para dentro era muito caro. Ele estava fazendo pressão para, ao invés das pessoas comprarem os produtos que vinham da Inglaterra, por exemplo, as pessoas comprarem os produtos produzidos pela indústria nacional. Só que isso vai gerar um grande problema. Ele vai causar uma insatisfação dentro dos cafeicultores. Por quê? Em primeiro lugar, ele substitui todos os governadores dos estados, colocando pessoas de sua confiança, e ao invés de ajudar os cafeicultores, ajudar na agricultura brasileira, ele estava colocando dinheiro na indústria. E isso revoltou muitos cafeicultores, porque lembra que eu falei para vocês um pouquinho mais à frente que o Brasil era o celeiro do mundo? O Brasil deveria se importar com o campo e não com a indústria. Então os cafeicultores começam a ficar muito revoltados com essa situação, tá? No governo dele nós vamos ter 2 revoltas.
a Revolta Federalista ou Revolta das Degolas no Rio Grande do Sul e uma segunda revolta da Armada no Rio de Janeiro. Essas duas revoltas, elas justamente vão contra essa situação de Floriano Peixoto, na visão de muitos, ser um presidente ilegítimo. Como eu falei, ele deveria ter convocado novas eleições, mas ele alegava que ele não foi eleito pelo povo, não foi eleição direta. Então, como foi eleição direta, eu não preciso convocar novas eleições. Eu mesmo posso assumir a presidência da República, tá? Floriano Peixoto, ele se utiliza da força e isso vai trazer a ele o nome de Marechal de Ferro. A Revolta Federalista ou Revolta das Degolas, ela ganhou esse nome porque as tropas de Floriano Peixoto, as tropas do governo, elas agiram de maneira assim muito sanguinária. Vocês vão ler trechos que falam a respeito de pessoas sendo degoladas, pescocinho cortado. Então, ele vai ter esse nome de Marechal de Ferro porque ele se utiliza da força para conter essas revoltas, tá? Tem uma tentativa de depor Floriano Peixoto, só que ele resiste e consegue terminar o seu governo. Acabou então o governo do presidente Floriano Peixoto, nós temos as primeiras eleições diretas no Brasil em 1894, tá? E aí nós temos a eleição de Prudente de Moraes, é o primeiro presidente civil do Brasil. Prudente de Moraes, como eu sempre falo, vocês não precisam decorar nomes na minha aula e nem precisam decorar datas, mas vocês precisam entender o que aconteceu. Eu só cito o nome e data para vocês se localizarem. Prudente de Moraes, ele era um rico cafeicultor do Oeste Paulista. E aí nós temos início a segunda fase da República Velha no Brasil, que é a República Oligárquica ou República do Café com Leite. Oligarquia é uma palavra que vem do grego, que significa governo de poucos. Quem eram esses poucos que estavam no poder, professor? Simples, a elite cafeicultora. República do Café com Leite, porque nós vamos ter uma aliança entre paulistas e mineiros para a eleição do presidente da República. Como funcionava isso? O Partido Republicano Mineiro, PRM, e o Partido Republicano Paulista, PRP, eles fizeram uma aliança que, a cada eleição, eles indicariam um presidente da República. Por que esses dois estados? Simples, São Paulo era o estado mais rico do Brasil, maior produtor de café, principal produto da nossa economia nesse período, e Minas era o estado com o maior colégio eleitoral. Então, se eu tenho a maior força econômica e a maior força de eleitores, a maior quantidade de eleitores, esse casamento gerou anos e anos e anos e anos de mineiros e paulistas na condução da política brasileira. Isso vai durar até 1930. Então vocês percebam, quase 35 anos de mineiros e paulistas se revezando na presidência da República, tá? É um período de negociação. A República é algo muito novo. Então, você não tem uma ideia de república como direito de todos, participação de todo, coisa pública, democracia, governo do povo. Mas você tem uma ideia de uma república da negociação. As elites se negociam ou negociam para se manter no poder. Eleição é troca de interesse. Por que eleição é uma troca de interesse? Em primeiro lugar, o voto é aberto no Brasil. Então, ou seja, você vai votar, eu consigo ver em quem você está votando, tá? Segundo lugar, eu não tenho uma obrigatoriedade. O voto é chamado de facultativo. Vota quem quer. E lembra, para votar, você tem que ter mais de 21 anos, você tem que ser homem e você tem que saber ler e escrever, tá? E você tem a formação dos currais eleitorais. A gente vai falar daqui a pouquinho, um pouquinho mais à frente, mas eu só vou adiantar para vocês aqui. É a ideia do coronel do interior que domina uma cidade porque ele tem grandes fazendas, grandes terras e emprega grande parte dessa população. Então pensa, você vai contra aquele que está te dando emprego?
Não. Ele consegue ver em quem eu voto, ele sabe em quem eu voto. Então, se eu for contra quem ele mandou eu votar, eu corro o risco de no outro dia ou no mesmo dia perder a minha casa, perder a minha terra, perder o meu emprego e, em muitos casos, pessoal, perder a vida, tá bom? Vamos lá. Quais são os mecanismos da elite? Nós temos 3 grandes partidos no Brasil nessa época, como eu falei para vocês. O Partido Republicano Mineiro, o Partido Republicano Paulista, o Partido Republicano Gaúcho. Lá no sul do Brasil, o Partido Republicano Gaúcho começa a ganhar força e um pouco mais à frente vai surgir a figura do Vargas, que nós vamos falar isso lá no fim da República Velha, tá? Nós vamos ter a política dos governadores, que foi criado pelo presidente Campos Salles, que funcionava num sistema de aliança. Funcionava assim: o prefeito ajudava o governador ajudava o prefeito. Perdão. O presidente ajudava o governador ajudava o prefeito ajudava o coronel. Em contrapartida, o coronel ajudava o eleitor. E como funcionava a volta? O eleitor votava no coronel, o coronel votava no prefeito, o prefeito votava no governador e o governador votava no presidente. Era indicações políticas. Então vamos lá. Você mora no interior do Brasil nessa época. Qual o benefício que eu estou ganhando? Opa, nós vamos ter a inauguração da praça pública aqui no centro da cidade. Beleza, aí vinha o governador com toda a sua comitiva e o prefeito falando, nas próximas eleições nós temos que votar nesse governador porque ele trouxe uma praça para a nossa cidade. Então é a ideia de indicação, aquela troca. O prefeito conseguia do governador obras e o governador dava para o prefeito votos, tá? Vamos lá. Coronelismo. Quem são esses coronéis? Puxando pela memória. Esses coronéis eles vão surgir lá no Império. Lembra? O Brasil não tinha ainda uma estrutura para você ter polícia por todo o interior do país. Então o governo federal pega pessoas ricas e influentes, dá a esses homens a patente de coronel e eles eram responsáveis por cuidar da segurança. Com o passar dos anos, esses coronéis vão ter a força militar e eles vão ter o apoio político. Então, o coronel ele se aliava a esse prefeito, a esse governador, para poder dar apoio político e militar a ele e receber melhorias em contrapartida, tá? Nós vamos ter o Hermes da Fonseca, lembra que eu falei com vocês? A política das salvações. Hermes da Fonseca assume a presidência da República com a ideia de moralizar o Brasil. As instituições estão corrompidas, vamos então moralizar o Brasil. Deu certo? Não. A elite só falou o seguinte para ele, olha, a gente só vai esperar acabar o seu mandato, vamos arrancar você daí, colocar outra pessoa no seu lugar que atenda os nossos interesses. Nós vamos ter a política do coronelismo, que era baseado que os coronéis controlavam os eleitores através do voto de cabresto. Como vocês estão vendo nessas 2 imagens aí que eu coloquei no último slide para vocês no material, vocês percebam aí a ideia do coronel indicando em quem a pessoa vai votar. Por quê, professor? Porque é uma relação clientelista. Vamos lá. Coronel dá alguma coisa para esse eleitor. O quê? Emprego, uma casa, um pedaço de terra, uma dentadura, qualquer coisa. E em contrapartida, você, eleitor, vota em mim ou em quem eu indicar. Vocês percebam que na primeira imagem tem um homem armado atrás do coronel. Indica o seguinte, olha, se ainda assim eu te dando você não votar, esse aqui atrás de mim, ele vai resolver o probleminha para você. Ele vai resolver contigo depois, tá? Então vocês percebam outra coisa, ele tá com a cédula na mão. Geralmente, ele já ia com a cédula, ele nem escolhia, o coronel pegava o papel e dava na mão dele e falava, ó, você vai votar nesse aqui e tá decidido. E na segunda imagem, vocês reparam que é um homem puxando um burro, um jegue.
Mas na imagem não dá para vocês ver direito, mas no braço dele está escrito eleitor. Então mostrando que ele não tem direito de escolha. Ele vai fazer aquilo que o dono dele mandar, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Como eu falei, se tiver alguma dúvida, Telegram, tô lá no Telegram, só vocês me perguntarem lá que eu tiro a dúvida que vocês tiverem. Agora vocês vão fazer o exercício que eu mandei, as questõezinhas, e a gente vai corrigir daqui a pouco, tá? Pessoal, abraço, qualquer coisa é só chamar no Telegram. Valeu, Brasil! Tchau!